ela é professor do Departamento de Ciências Morfológicas da URGS. Ele tem vínculo pelo Hospital de Clínicas através do laboratório de células, tecidos e genes, e também pelo laboratório de biologia celular e molecular. É uma alegria te receber aqui, Eduardo. Espero que possa vir mais vezes, e o tema que tu vem apresentar hoje da bancada clínica, com certeza é algo que vai nos acrescentar muito. Obrigada, a palavra fica contigo, Eduardo. Muito obrigado, Patrícia. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Perfeito. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos na pesquisa pré-clínica em câncer. É um prazer muito grande e para mim, é um momento muito importante de agradecer a oportunidade do Hospital de Clínicas e do Serviço de Pesquisa Experimental pela oportunidade de me vincular há menos de um ano, na verdade, como pesquisador. Então, o meu convívio no Hospital de Clínicas, ele já vem de anos, oficialmente como pesquisador, então um pouco menos de um ano, e para mim uma alegria muito grande e uma satisfação poder trazer um pouco do que a gente tem feito no laboratório. É um grupo de pesquisas bastante jovem ainda, né, um grande desafio montar um grupo de pesquisa e criar linhas de pesquisa, criar colaborações, aumentar essa rede toda. Então, eu, de cara, já agradeço o pessoal todo do Serviço de Pesquisa Experimental, agradeço a Patrícia, agradeço a professora Patrícia Prola, a professora Úrsula. Tem sido uma honra muito grande fazer parte desse grupo, desse time. Então, tanto do Laboratório de Células, Tecidos e Genes, quanto do Laboratório de Biologia Celular e Molecular, e trazer um pouco da minha pesquisa para dentro da instituição. Então, o título é esse, da bancada clínica, a importância do racional experimental na translacionalidade da pesquisa pré-clínica do câncer. Depois que a gente coloca um título, a gente fica pensando, eu pelo menos fico pensando no título, e se eu fosse pensar hoje no título, eu acho que eu inverteria da clínica para a bancada, porque na verdade o racional é a gente pegar informações importantes, variáveis importantes lá da clínica e tentar levar, trazer de volta para a bancada e adaptar o nosso pensamento experimental de modo a aproximar o máximo possível do que é feito na clínica do tratamento do câncer. É óbvio, e é muito importante deixar isso muito claro, que esse esforço translacional, ele nunca vai 100% adequado àquilo que é feito na clínica. Então, é claro que existem variáveis do tratamento, da recuperação, variáveis, inclusive heterogêneas, correspondentes à biologia dos pacientes, que não tem como a gente conduzir para a pesquisa de bancada, seja em células ou em animais. Mas a gente tem feito um esforço nesse sentido nos últimos anos, tá? As linhas de pesquisa que o grupo trabalha envolvem 3 esferas diferentes, então é uma esfera em sílico, nesse primeiro ponto, é uma busca de novos marcadores de prognóstico e resposta à terapia, então é muito uma tentativa de uso de bancos de dados disponíveis, browsers disponíveis, então a gente tem criado uma rede muito interessante nesses últimos, principalmente 2 anos, de trabalhos em sílico. O grupo que eu vou falar hoje, principalmente, é da nossa linha de pesquisa in vitro e in vivo, ou seja, os estudos pré-clínicos, né, principalmente focado no que vocês estão vendo aqui, que é o crosstalk entre mecanismos celulares na resposta à terapia. E a gente tem ainda uma linha de pesquisas que também tem andado bem, que são estudos clínicos, entre aspas, clínicos, porque, na verdade, envolve estudos de amostras do arquivo de patologia, ou sejam estudos prospectivos do recrutamento de novos pacientes, que são, então, estudos aplicados a amostras de pacientes, tá? Então, reforçando o que eu vou falar hoje, o foco maior ele está na linha de pesquisa pré-clínica, que é onde nós temos trabalhos de algum tempo maior, que eu trouxe da minha história de doutorado e pós-doutorado também. Como a gente vai falar de câncer hoje, eu vou iniciar e vou gastar os meus primeiros minutos explicando alguns conceitos básicos da carcinogênese e da formação dos cânceres em geral no corpo humano, tá? Sei que muita gente aqui não trabalha com câncer e muitos conceitos básicos vão suportar o que a gente vai falar na parte de discussão de ferramentas, de resultados biológicos, tá? Então, aqui vocês estão vendo um modelinho muito simples de um tecido epitelial, nessa região mais de cima. Então, aqui vocês estão vendo células epiteliais cilíndricas, suportadas, então, numa matriz basal cor-de-rosa, que vocês estão vendo aqui. E abaixo desse tecido epitelial, a gente tem um tecido conjuntivo de suporte, que tem fibroblastos, células de defesa, linfócitos, monócitos, vasos sanguíneos e uma matriz extracelular amarelinha.
Pois bem, a história toda começa com uma célula que sofre uma alteração molecular. Essa alteração pode ser uma alteração genética, uma mutação, por exemplo, uma inserção, uma deleção, ou uma alteração epigenética de a mudança de expressão gênica. A partir desse ponto, essa célula ainda com essa única alteração, ela não sofre nenhuma mudança de comportamento, mas a partir de uma segunda mutação, uma segunda alteração, desculpa, vocês estão vendo pela bolinha azul, essa célula agora sim, ela recebe uma vantagem adaptativa, uma vantagem evolutiva, e com isso ela aumenta o seu fitness proliferativo. Então, seja por um aumento de sinal de proliferação, uma redução de um sinal de morte celular, essa célula agora, ela começa a não ter um comportamento mais normal, é um comportamento anômalo. Uma dessas células sofre uma terceira alteração, marcada pelo pontinho vermelho, e essa alteração confere uma vantagem ainda maior. Essa célula, ela passa a ter um comportamento mais descontrolado, e finalmente, dentro dessa população que vocês já conseguem perceber que é uma população heterogênea, surge uma quarta alteração, marcada pelo pontinho preto, e essa alteração faz com que a célula agora mude o seu fenótipo de maneira mais drástica e mais impactante para a estrutura do tecido. A partir desse ponto, como vocês vão reparar aqui nessa região marcada em vermelho, vocês estão vendo como as células transformadas conseguem romper a membrana basal e invadir o tecido conjuntivo subjacente. Agora, existe um caminho livre aberto para mais células invadirem. Percebam que as outras células, elas continuam proliferando, e a partir daquele tecido inicial, organizado, homogêneo e funcionando dentro da normalidade, a gente tem a formação de uma massa multicelular, com diferentes tipos celulares, com diferentes genéticas, que foram construídas por uma sequência de alterações moleculares. Muitos de vocês não devem ter percebido, mas aqui e aqui surgiram novas alterações. A alteração cor-de-rosa e a alteração verdinha. Então, aqui eu quero só deixar muito claro que essa história ela não termina nesse momento em que eu mostrei, é um modelo hipotético e ilustrativo. Entendam que o processo é muito dinâmico, não vão ser 2 ou 3 alterações que a gente vai encontrar, sempre a gente vem vendo na literatura a descrição de milhares de alterações, muitas vezes, numa célula tumoral. Então, a ideia do racional é que vocês observem essa formação dessa massa multicelular, com células de diferentes tipos genéticos e epigenéticos, construídas por essas alterações moleculares, tá? A gente normalmente vê o take-home message lá no final do seminário, e, na verdade, eu vou trazer aqui um take-seminar message, que são algumas informações importantes para resumir esse modelinho, tá? Então, a primeira delas é que a gente entenda que o câncer é uma doença celular. Então, toda a história vai começar com uma célula que começa a acumular alterações, e essas alterações fazem com que essa célula vá mudando seu fenótipo ao longo do tempo. Portanto, esse acúmulo de alterações é a característica-chave de todos os cânceres que a gente conhece. É óbvio que é preciso entender que é um processo evolutivo. Eventualmente, alterações vão ser desvantajosas para as células cancerígenas, e eventualmente isso acontece, muitas células vão morrer durante o processo de formação de um câncer, tá? Então, esse processo todo, a dinamicidade desse processo é importante que seja entendida. Número 4, nenhum câncer vai ser molecularmente igual ao outro, tá? A gente tem genes drivers, oncogenes, supressores tumorais, que são comuns a diferentes tipos de câncer, mas se a gente cavocar um pouco mais e a gente começar a explorar algumas vias secundárias e mesmo vias primárias, a gente vai enxergar que existe uma diferença entre diferentes tipos tumorais, com perdão da redundância, mesmo para o mesmo tipo tumoral. Então, se eu pegar 2 adenocarcinomas pulmonares, adenocarcinomas pancreáticos, 2 gliomas, e eu for explorar a natureza molecular deles, eles provavelmente vão ter muitas diferenças entre si. E, finalmente, o último conceito, que o câncer ele é um microambiente multicelular. Como vocês puderam perceber, então, a gente vai ter na formação, de um câncer, não somente células cancerígenas presentes nesse ambiente, mas também células do tecido conjuntivo, células de defesa, linfócitos, muitos deles que vão ser desligados, células endoteliais dos vasos sanguíneos. Então, eu tenho uma massa multicelular ali. Qual é o objetivo de toda a terapia? O objetivo de toda a terapia é que a gente possa reconstituir a natureza fisiológica e homeostática do tecido. Então, obviamente que o grande objetivo, seja através de uma cirurgia ou de uma radioterapia, ou de quimioterapia e terapias avançadas, sempre vai
ser eliminar aquela massa de células que saiu da sua condição normal biológica, né? Então, esse é o objetivo grande final, e é aqui que a gente conseguiria, de fato, carimbar a cura de um paciente, né? Eliminar 100% das células cancerígenas. E durante muito tempo, isso foi feito através do uso de cirurgia, radioterapia e quimioterapia clássica, né? A era pós-genoma, ela nos traz, pós-genômica, ela nos traz uma série de conhecimentos moleculares que tem nos permitido desenvolver terapias dirigidas, terapias-alvo, racionalmente desenvolvidas, mas por muitos anos, 70 anos, a gente usou e continua usando muito quimioterapia clássica, né? Importante ter esse conceito. As terapias avançadas, elas não vieram para necessariamente substituir a quimioterapia clássica, mas sim como algo complementar e que em alguns, e na verdade hoje múltiplos tipos tumorais já é utilizada. Mas a quimioterapia clássica, ela funciona muito bem, ela tem os seus porém, a gente vai entrar neles daqui a pouco, mas ela funciona muito bem, agindo sobre o material genético das células, sobre os microtúbulos durante o processo de divisão, mas via de regra, atingindo o conceito de que células altamente proliferativas vão ser afetadas pela quimioterapia clássica. Então, a toxicidade, ela é grande em células altamente proliferativas, envolvendo, então, compostos genotóxicos, agentes de microtúbulos, antimetabólicos, assim por diante. Essa revisão, inclusive, é super legal para quem quiser estudar um pouco mais a história da quimioterapia. Porém, sempre tem um porém, né, e em câncer isso é ainda mais forte. A partir daquele nosso modelinho multicelular, o que a gente pode ter? Então, uma quimioterapia 1 e a quimioterapia 2, dois modelos apenas para exemplificar. A quimioterapia 1 foi muito eficaz, então ela foi muito efetiva em reduzir aquela massa tumoral, mas percebam que um subtipo celular resistiu àquela quimioterapia, e nós temos aqui um impacto sobre células não malignas, que foram afetadas. Então essas duas células, elas sofreram algum impacto pela quimioterapia, percebam como elas mudaram seu fenótipo, e algumas células foram inclusive eliminadas, como vocês estão vendo aqui, e nesse segundo modelo, da mesma forma, esse subclone também resistiu à segunda quimioterapia. Então, entender que quimioterápicos funcionam muito bem em reduzir as massas, sejam dos tipos tumorais que a gente considere, é o primeiro ponto. Então, quimioterapia clássica funciona muito bem, entretanto, elas trazem consigo dois problemas, que são a resistência tumoral e os efeitos colaterais, exatamente por essa natureza de impactar células altamente proliferativas, tá? Eu quero muito estimular que vocês deixem perguntas, ou que, enfim, façam perguntas lá no final da nossa conversa, tá? E aí, nesse sentido, qual tem sido a nossa pergunta? Então, como é que eu posso olhar para a clínica e trazer algumas variáveis importantes da clínica para a pesquisa pré-clínica? Por isso que eu falei que, quando eu escrevi o título, eu me dei conta que, na verdade, o caminho é inverso. A gente vai para a clínica buscar informações e volta para a pesquisa pré-clínica tentando aplicar isso. Eu vou trazer aqui 3 ou 4 conceitos importantes. Primeiro deles, diferentes tipos de câncer vão ser tratados com diferentes combinações de quimioterápicos, então, seja do fármaco de escolha, a dose do quimioterápico ou o regime de tratamento. E o segundo ponto importante nesse momento é entender que ciclos de quimioterapia envolvem tratamento e recuperação. Então, o paciente ele vai ser tratado por 1 dia, 2 dias, 4, 5 dias, e depois, necessariamente, ele precisa passar por um período de recuperação exatamente para que aqueles tecidos saudáveis que sofrem impacto da quimioterapia também possam se recuperar, seja medula óssea, seja tecidos, os epitélios de revestimento, células das regiões do bulbo capilar, enfim, vários pontos dentro do corpo humano que são afetados pela quimioterapia básica. E 2 exemplos aqui bem breves, tá? Então, no adenocarcinoma coloretal, por exemplo, e aqui, obviamente, que quem trabalha com clínica oncológica vai dizer, poxa, mas não são todos os pacientes que usam esses protocolos. E, obviamente, que não. Então, aqui são alguns modelos e exemplos de terapias utilizadas na clínica. Então, adenocarcinoma coloretal, por exemplo, tratamento por 2 dias com 5-fluoracilo e oxaliplatina. Depois de 2 dias, o paciente fica 2 semanas, por exemplo, se recuperando. E depois ele vai ser retratado com esse tratamento. Glioblastoma, a gente tem um dos protocolos de escolha que é a temozolomida, então por 5 dias, depois o paciente fica mais 23 dias em recuperação. A grande pergunta nesse momento da conversa é, como é que as células tumorais se comportam após o tratamento, tá? E isso veio de uma pergunta, nós estávamos no
Congresso Internacional de Biologia Celular em 2010, eu, o professor Guido Lenz, lá do Departamento de Biofísica, que era meu orientador na época, o Andrew, que está aqui assistindo, inclusive, o seminário, nós estávamos no voo de volta desse congresso, e não sei se por alguma palestra ou alguma conversa com alguém durante o congresso, a gente voltou a viagem inteira conversando sobre a necessidade que a gente enxergava de aproximar a ciência básica da clínica. E fomos para a literatura procurar informações sobre isso, encontramos um artigo que é o Augustine 2019, um Clinical Cancer Research, que relaciona resultados in vitro com resultados in vivo, levando em consideração ensaios agudos e ensaios crônicos de 12 dias in vitro. Então, ensaios in vitro em células agudos, eles não correlacionam com resultados observados em animais. E quando esse resultado in vitro ele extrapola para mais dias, 12 dias, a gente passa a enxergar uma correlação entre o que se enxerga in vitro com o que se enxerga in vivo. Isso basicamente tem como objetivo evitar algo como essa imagem representa, um encontro de duas partes que não encaixam, que é basicamente esse nosso gap entre a pesquisa clínica e a pesquisa pré-clínica no câncer, tá? Então, a gente foi para os nossos resultados, e aqui o que eu começo a mostrar para vocês é um resultado lá de 2013, em glioblastomas tratados com temozolomida, e o que a gente observava naquela época, inclusive utilizando doses que são absolutamente inatingíveis no sangue dos pacientes, tá, no plasma dos pacientes, o que a gente observava é que 48 horas depois do tratamento de células de glioblastoma com temozolomida, a viabilidade reduzia muito pouco. E a gente pensava, poxa, mas como é que isso pode ser tão, não é nem tão funcional, mas como é que isso funciona num paciente e a gente não consegue enxergar isso no laboratório nas células, tá? Claro, com todas as limitações, de novo, deixando bem claro, é cultura de células, é cultura bidimensional nesse caso, então tem todos os poréns, tá? Mas entendam que o momento da nossa conversa é de alguns anos atrás, e com esse monte de informações que eu trouxe para vocês, muitas delas ainda não tão claras assim. Muito bem, o que a gente fez? Bom, vamos pensar um pouquinho mais longo prazo, né? Um pouco mais adiante. Vamos tirar o tratamento da temozolomida e deixar as células crescendo, por 7 dias nesse caso. Então, aqui nesse eixo, vocês estão vendo a proliferação celular, e o que a gente enxerga claramente é que a diferença em 3 dias após a retirada do tratamento, ela ainda é muito pequena, mas ela se intensifica quando a gente olha para longo prazo. Então, veja a diferença do controle para o tratamento, agora ela aumentou para caramba, quer dizer, as células tratadas estacionaram, pararam populacionalmente a proliferação, enquanto o controle seguiu se dividindo. E nesse desenvolvimento desse racional, esse outro estudo, então, alongou ainda mais a observação das células a partir do tratamento com a temozolomida até o dia 28, e aí o que a gente observa é que aquela parada de proliferação que nós tínhamos visto até o dia 7, na verdade ele é seguido de uma redução aqui até o dia 12, mas percebam que do dia 12 em diante as células voltam a proliferar, e isso vai para uma linhagem 87, linhagem 343, e uma série de outros trabalhos que desde 2013 a gente tem, então, usado esse racional de tratamento agudo, tratamento tentando mimetizar a clínica, e o período de recuperação das células, que equivale ao período de recuperação dos pacientes na clínica, é o período que nos interessa mais, é observar como é que as células se comportam após o tratamento. E para quem se interessa por uma análise como essa, fica aqui uma super dica do artigo do Andrew, lá do laboratório do professor Guido, que é um guia para análise de longo prazo em populações celulares in vitro. Então é um trabalho fantástico que tem sido usado, eu não vou saber repetir o número aqui, mas por dezenas de trabalhos nesses últimos anos, e mostrado a relevância desse estudo crônico, tá? Vou trazer um exemplo só, que é um exemplo de um trabalho de colaboração com a professora Maria Marta Campos, da odontologia da PUC, em que a gente testou o efeito de chalconas, que são derivadas de inibidores já utilizados na clínica, em células de câncer de cabeça e pescoço, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o resultado agudo desses tratamentos, o controle está em vermelho, e as 3 chalconas estão aqui em verde e azul. Isso é o número de células positivas para o marcador de morte celular de apoptose. Então, a gente vê que, ok, temos uma indução de apoptose em 48 horas, significativa para essa chalcona aqui, e não significativa para as outras duas. Agora vem o racional que a gente tem usado. Então, retiramos as chalconas e colocamos essas células para crescer em meio livre de droga. O que a gente vê? É importante deixar claro que aqui, nesse estudo, se comparou o efeito das chalconas com diversos outros quimioterápicos, como docetaxel, como cisplatina, como fluorouracila, que vão aparecer daqui a pouquinho. O que a gente enxerga a longo prazo? Então, aqui em 18 dias de crescimento após a retirada dos tratamentos.
Uma parte das condições dos tratamentos segue crescendo menos que o controle, algumas delas, mas com deltas que estão crescendo, né? Deltas que estão cada vez maiores, levando essa população para cima. Sempre aqui no eixo Y, então, o doubling de população, né? O dobro de população cumulativa. Agora, olha que interessante, quando a gente olha para uma das chalconas, que é a chalcona 9, que é exatamente aquela que teve maior efeito aqui, agudo, percebam como, após 18 dias, as células tratadas com a chalcona 9 ainda não cresceram, quer dizer, a população ainda não voltou a crescer. Isso tem uma toxicidade a nível semelhante do docetaxel, cisplatina e 5-FU combinadas, por exemplo, que são uma bomba para quem, enfim, já esteve em contato com pacientes que foram tratados com cisplatina, taxol, são quimioterápicos muito fortes, sabe que os efeitos colaterais são muito pesados. Então, se a gente tem aqui uma droga que 18 dias depois, é óbvio, deixando muito claro, in vitro, tem um efeito semelhante à combinação de 3 quimioterápicos pesados como esses, se eu transacionar isso para um próximo passo, que é uma pesquisa em vivo, ótimo, eu já tenho aqui o meu grande candidato para testar com uma chance muito maior do que aquelas outras duas chalconas, cujas células voltaram a crescer depois da retirada da droga. Esse racional tem sido aplicado, esse é um trabalho da Andrea Baldassi-Zanon, do mestrado dela, então, usando adenocarcinoma coloretal humano, tratados com 5-FU e oxaliplatina, e o que a gente vê aqui é o resultado de 48 horas, e vocês podem ver que a 5-fluoracila, ela tem uma capacidade de reduzir o número de células bastante importante em 48 horas, a oxaliplatina reduz um pouco menos, também reduz 50%, e a combinação, como vocês podem ver aqui, ela reduz o número de células a uma proporção muito semelhante à da 5-fluoracila. Então, quer dizer, em 48 horas a gente não enxerga muita diferença entre tratar as células somente com 5-FU ou com a combinação. Agora, quando a gente extrapola para o nosso modelo de longo prazo, aqui são 15 dias, o que a gente tem? Então, depois da presença da droga, as células crescendo, vocês veem aqui o controle em azul crescendo durante esses 15 dias, dobrando mais ou menos 12 vezes. Vocês estão vendo a oxaliplatina em verde, as células elas ficam estacionadas por um tempo, até o dia 3, 4, 5, mas depois voltam também a crescer. 5-fluoracila, mesmo comportamento, a gente tem uma redução aqui do número de células depois da retirada da droga, mas também um retorno de crescimento aqui, principalmente a partir do dia 7. E agora, a longo prazo, percebam como a gente tem, de fato, aqui uma diferença bem importante das drogas isoladas para a combinação. Então, aquela diferença que nós não víamos aqui no curto prazo, 48 horas, a gente enxerga claramente em 15 dias após o tratamento. Importante é que os pacientes desse modelo aqui, eles após 2 semanas, se a saúde do paciente estiver bem, ele pode ser retratado. Então, nesse contexto, eu pegaria células, um número de células ainda semelhante a lá o início do tratamento, quer dizer, a população ainda não voltou a crescer de maneira muito significativa. E aí, como eu comentei agora, então os pacientes podem ser retratados, a gente pensou, bom, vamos retratar as células, para tentar entender o que acontece com as células que já foram expostas a um primeiro ciclo de tratamento, agora num segundo ciclo, tá? Na clínica, esses ciclos eles podem se estender de 6, 10, 12 vezes, dependendo da saúde do paciente e da resposta, obviamente, do paciente, tá? O que importa aqui é que se entenda é que os pacientes, eles são tratados não com um único ciclo, mas normalmente com múltiplos ciclos de quimioterapia. E aí, vejam que interessante, então esse gráfico é o gráfico anterior, né, do primeiro ciclo de tratamento. Percebam que quando a gente retratar células de câncer coloretal, adenocarcinoma coloretal, com as mesmas drogas, o que a gente tem nesse modelo? Uma maior sensibilidade das células no segundo ciclo de tratamento do que no primeiro. Então, percebam, nesse momento aqui, no dia 15, as células são retratadas, e o que a gente vê? Tanto para a oxaliplatina em verde, quanto 5-FU, quanto a combinação, a gente continua enxergando uma toxicidade aqui. O resultado mais recente e não tão animador quanto esse é que já no terceiro ciclo, essas células aqui, que são células HCT116, quanto células HT29, que são 2 adenocarcinomas coloretais, a partir do terceiro ciclo, então aqui, essas células já param de responder ao 5-FU e oxaliplatina. O que é muito relevante também, porque eventualmente possa se considerar intercalar diferentes quimioterápicos, utilizar diferentes abordagens, melhorar o tracking, o rastreamento com marcadores de comportamento tumoral ou de resposta à terapia. Então, isso talvez abra um espectro de necessidade de investigação de novas abordagens, né?
E o segundo modelo que eu trago de retratamento aqui é o modelo em glioblastoma. Eu não vou abrir ainda qual é o tratamento aqui, porque daqui a pouco isso vai se explicar para vocês. Então, basicamente, a gente tratou células de glioblastoma por 2 dias e deixamos essas células crescendo por 15 dias. Percebam que o tratamento 1 ele é mais citotóxico a curto prazo, em 2 dias. O tratamento 2, ele tem uma citotoxicidade que ela é um pouco menor. Eu já dei um spoiler de qual tratamento é o 2 alguns slides atrás, mas para quem não pegou, daqui a pouco eu vou deixar isso mais claro. Quando a gente coloca essas células depois de 2 dias de tratamento para crescer, o que a gente vê é que as células, em resposta ao tratamento 1, elas até permanecem, a população permanece diminuindo ou estável até o dia 9, mas a partir do dia 9 volta a crescer. E quando a gente olha para o tratamento azul, percebam como a gente tem, a partir já do dia 6 aqui, o retorno do crescimento. Tá? Então, nesse caso, primeiro ciclo de tratamento bate muito bem o ensaio agudo, o resultado agudo, com o crônico do primeiro ciclo. A maior redução que a gente vê aqui para o tratamento vermelho é aquele que realmente tem a maior redução aqui, e no final dos 15 dias eu tenho um doubling menor aqui do que o doubling para o tratamento azul, tá? Agora, o que a gente fez? Retratamos essas células. E aí, bem importante, a gente escreveu uma revisão, agora publicada no final do ano passado, sobre exatamente que células são essas que fazem esse retorno do crescimento tumoral. Então, foi uma revisão escrita com o amigo Alexandre Vessoni, da Universidade de Washington, junto com o professor Guido e o professor Batista, que é orientador do Alexandre lá em St. Louis. Então, é uma revisão que traz exatamente esse conceito de células propagadoras tumorais, quer dizer, que células são essas que promovem a recorrência e inclusive, a iniciação tumoral, tá? Mas voltando aqui para a nossa história, então, a gente retratou essas células, e aí acompanhem comigo como a história, ela se torna interessante a longo prazo. Retratamos por 4 vezes, então aqui está o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Se vocês descerem, então, aqui numa linha pontilhada, esse primeiro ciclo aqui, ele vai fechar, então, aqui naquelas curvas que eu mostrei antes para vocês, tá? Então, aqui nós temos o segundo, terceiro e quarto ciclos. Percebam o que acontece, gente. A partir do segundo ciclo, então, que começa mais ou menos aqui assim, as células continuam respondendo tanto ao tratamento azul quanto ao vermelho. Agora, no terceiro ciclo em diante, que marca mais ou menos aqui, a gente tem para o tratamento vermelho uma falta de responsividade das células, as células seguem crescendo, enquanto para o tratamento azul inverte. Antes ele era o tratamento menos eficaz, agora com 4 ciclos de tratamento, o tratamento que a gente vê como mais efetivo é o azul, tá? Por que isso é importante? Porque o tratamento azul é exatamente a temozolomida. Percebam que se eu olhasse somente para o resultado agudo de 2 dias, eu diria que ela não funciona muito bem, que ela não tem uma eficácia muito boa. Agora, quando a gente olha para 4 ciclos, percebam como a população ainda não voltou a crescer. Por outro lado, o 5FU, para o qual a gente tem uma série de ensaios clínicos no passado, tentando utilizar ou comprovar a eficácia para glioblastoma, nunca foi demonstrada uma eficácia. E talvez isso se explique agora, olhando para esse modelo in vitro, porque as células deixam de responder. De novo, pela terceira vez, importante entender que isso é um modelo, que isso é in vitro, translacionar todas as variáveis é errado, mas a gente tem um modelo que a longo prazo pode explicar. A notícia aqui também não é muito animadora no sentido do quinto ciclo de tratamento. Então, esse é um trabalho do IC, o Stefano Agatti, e ele mostrou que no 5º ciclo de tratamento as células deixaram de responder, inclusive a temozolomida. E todos os clones que resistiram ao longo desses ciclos, e esse experimento ele tem 85 dias de duração, tá? Então é o experimento mais longo que a gente já realizou, e 85 dias depois as células voltaram a crescer aqui. Nós temos essas células congeladas, e a ideia agora é investigar o que está acontecendo com essas células. Então essa é a primeira parte da nossa conversa, e os próximos 15 a 20 minutos eu quero tratar um pouco mais de mecanismos celulares por trás dessas etapas da resposta. Então, eu espero que tenha ficado claro que a gente está falando de um tratamento agudo seguido de um crescimento das células em um meio sem a presença do quimioterápico, então, equivalente ao paciente na sua casa se recuperando daquela quimioterapia aguda, né, de 1 ou 2 dias. A grande questão aqui é entender o que acontece durante essas etapas de sensibilidade, de adaptação e de manifestação da resistência ou da tolerância, tá? Quais são os mecanismos envolvidos? E o nosso principal ponto de interesse é na etapa B, porque a gente acredita que
A etapa A é uma etapa em que as células estão morrendo. Após a retirada de componentes citotóxicos, né, de tratamentos citotóxicos, sejam quimioterápicos usados na clínica ou sejam compostos em teste ainda, logo depois da retirada da droga, via de regra, a gente enxerga uma redução da proliferação, que na verdade é uma redução do número celular, caracterizado pela morte das células. Agora, após esse pico da morte celular, é que a gente vai ter ativação ou a importância maior desses mecanismos de adaptação. E entender e modular esses mecanismos talvez seja uma chave importante para a gente evitar que essa curva volte a crescer e pelo menos manter essa curva mais baixa aqui, quando o paciente vai ser retratado, por exemplo, e aí a gente tem uma chance maior de pegar uma população menor e mais sensível. Nesse contexto, entra o quarto ponto de observação importante translacional, é que as características-chave de todos os cânceres, que são os hallmarks do câncer, cada vez mais têm se mostrado como processos conectados. Então, essas hallmarks do câncer, elas são um artigo de 2010, em que se trouxe para a literatura, o Weinberg e o Hanahan trouxeram essas 10 características que são comuns a todos os tipos de câncer, tá? Para quem trabalha com câncer, obviamente, já se deparou com esse artigo, com esse trabalho. Então, fala em aumento da proliferação, diminuição de supressores tumorais, escape imunológico, células imortalizadas, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o ponto importante aqui é vocês entenderem que esses processos, eles por muito tempo foram estudados de maneira isolada. Por exemplo, tratei as minhas células, morreram por apoptose. Conclusão, esse tratamento induz apoptose. Mas isso é uma porcentagem das células. O que a gente tem tentado entender nos últimos 7 ou 8 anos é a conexão entre esses processos, entre os diferentes mecanismos. E aqui entra uma história, um parênteses, tá? O professor Guido Lenz foi meu orientador de mestrado e doutorado, e tem muito a agradecer pela construção de ciência que ele promoveu em todos os debates durante 10 anos, trabalhando juntos, então sou muito grato. E em 2007, eu estava indo para o meu TCC, no laboratório do professor Guido, e o Guido foi para um congresso e voltou com um Eppendorf na mão, dizendo assim: olha só, aquelas hallmarks do câncer, a primeira versão do artigo havia sido no ano 2000, então mais ou menos aqui assim, ó, e 2010 foi a segunda versão. 3 anos antes dessa versão, então 2007, o Guido chegou de um congresso e disse assim: tem um mecanismo que tá rolando por aí, que o pessoal está começando a falar, chamado autofagia, que parece um mecanismo interessante. Eu tenho um plasmídio aqui nesse Eppendorf, tinha mais ou menos, acho que uns 10 microlitros, tinha pouquíssima coisa, eu na hora ali nem vi nada. Ele parece que marca autofagia, testa. E aí, eu sempre conto essa história porque ela é uma história que conta, que iniciou toda a minha linha de pesquisa em autofagia diante de uma série de incertezas, de não conhecer o mecanismo, não saber direito o que era esse plasmídio, e eu me lembro muito bem que o Guido disse: eu não sei bem, mas eu vou pedir por e-mail as informações sobre o plasmídio para a pesquisadora que me deu. Mas transfecta as células. Foi exatamente assim, a gente transfectou as células, no dia seguinte eu cheguei e tinha pontinhos verdes, e vocês já vão entender o que é. Então, essa história é legal porque a gente começou a trabalhar com autofagia em câncer quando a curva de número de artigos publicados era ainda muito baixa. Então, ao mesmo tempo que isso trazia uma incerteza muito grande, trazia a oportunidade de explorar um mundo ainda muito novo, né, que depois de alguns anos, 2016, acabou sendo agraciado pelo Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. O que é autofagia, pessoal? Autofagia é um processo em que a célula, no citoplasma, engloba componentes a serem degradados. Podem ser componentes que tenham problema, componentes danificados, ou simplesmente componentes que ela precise degradar como uma estratégia de sobrevivência para a produção, principalmente de energia. Então, a célula, ela engloba esses componentes, vocês estão vendo umas mitocôndrias aqui, ela fecha essa estrutura chamada de autofagossomo. O autofagossomo entrega esses componentes para os lisossomos, e aqui acontece a degradação e o retorno para o citoplasma desses produtos de degradação. Então, a autofagia, ela tem uma etapa inicial, que ela vai até esse momento aqui, que é o fechamento do autofagossomo, e uma etapa tardia de quebra desses componentes. Então, basicamente, eu sempre brinco que a autofagia ela é um caminhão de lixo, ela vai passando na célula e vai recolhendo tudo aquilo que é um problema para a célula, ou que pode vir a ser um problema, e vai degradando e reciclando esses componentes. É importante que se entenda isso, né? A autofagia ela precisa terminar para ter um benefício para a célula. Aqui vocês estão vendo só uma imagem de microscopia eletrônica, uma mitocôndria dentro de um autofagossomo, que é essa estrutura aqui, e aqui um autolisossomo, que já é a etapa tardia, onde a degradação lisossomal já aconteceu.
Muito bem, a gente começou a trabalhar com autofagia e, obviamente, dentro do raciocínio que eu estou construindo aqui com vocês, a gente trabalhou sempre no início com ensaios agudos, né, ensaios de curto prazo. E nesse modelo, de novo, a gente volta para temozolomida em glioblastomas. O que a gente já tinha descrito era apoptose induzida em 48 horas, autofagia induzida em 48 horas, e o máximo que nós tínhamos ido era demonstrando senescência após 7 dias. O grande ponto aqui é que em 2013, quando esses artigos, nós publicamos esses artigos, ainda não se falava muito de olhar a longo prazo para os comportamentos celulares e muito menos se falava em tentar integrar o papel da autofagia na resposta aos tratamentos. Existiam, sim, na literatura trabalhos que falavam sobre isso, mas não era a regra, o comportamento maior, se olhar para a autofagia como um processo que controlasse o destino das células, e foi isso que a gente começou a fazer, então, lá em 2012, mais ou menos. E nesse modelo de tratamento da temozolomida agudo por 3 horas, seguido de 7 dias de crescimento das células, a gente observou pela primeira vez um comportamento muito interessante para a autofagia. Para a senescência, a gente viu um comportamento de aumento da senescência a longo prazo, então, principalmente a partir de 5 dias após o tratamento. Agora, para a autofagia, nós temos aqui 2 marcadores de autofagia, o comportamento era muito interessante, porque após a retirada da droga, a gente vê um aumento dos níveis de autofagia até o dia 3, 4, 5, aqui, ó, dependendo do marcador, e depois desse aumento a gente vê uma redução. Isso, lembrando, é uma análise populacional, tá? Então, na população celular, eu vejo que o número de células autofágicas aumenta até o dia 3, 4, 5, depois diminui. No racional de ser um caminhãozinho de lixo que vai recolhendo os problemas intracelulares, faz sentido, né, que um composto genotóxico que causa dano ao material genético, ele vai acabar sinalizando para diferentes componentes da célula, e a autofagia nesse contexto, a nossa hipótese era de que ajudava a célula a limpar o seu citoplasma. Extrapolando um pouco essa nossa observação, a pergunta foi, ok, esse aumento transitório após o tratamento, será que ele acontece em outros tipos tumorais, expostos a outros quimioterápicos também? E aí a gente foi testar isso em outros modelos. E como vocês podem observar aqui, então no nosso modelo de adenocarcinoma coloretal, tratado com oxaliplatina e 5-FU, o comportamento é muito parecido. Ó. Depois da retirada da droga, a autofagia aumenta, nesse caso até o dia 3, 4, 5 também, seguido da diminuição da autofagia. Olhando para câncer de mama tratado com doxorubicina, células MCF7, tá? Tudo in vitro, pelo amor de Deus. Alguém daqui sai dizendo, olha só os pacientes. Não, in vitro. Doxorubicina, depois do tratamento, mesmo comportamento. A autofagia aumenta até o dia 5 nesse caso, depois diminui. Adenocarcinoma ductal pancreático, células expostas a gencitabina. Mesmo comportamento, retirada da droga, a autofagia aumenta para a dose de 1 micromolar, para a dose de 10 não, aqui tem um papel da morte celular por trás, não vou entrar em detalhes, mas percebam que a autofagia 10 dias depois segue muito alta nas células que sobreviveram ao tratamento, isso é importante que se entenda, 10 dias depois eu tenho as células que sobreviveram ao tratamento, e elas são muito autofágicas, a mesma coisa vale para células de glioblastoma tratadas com agente de microtúbulos vincristina, que depois de 7 dias elas estão muito autofágicas, tá? Resumindo, o que a gente está vendo aqui é um aumento transitório de autofagia após o tratamento. Esse pico varia entre 3 a 5 dias para temozolomida, doxorubicina e 5-FU e oxa. Para a gencitabina e vincristina, 7 a 10 dias. Eu nem acho que seja relevante a gente ficar discutindo quantos dias, mas o que é relevante, sim, é que existe um aumento transitório de autofagia. Quer dizer, as células que sobreviveram ao tratamento, de alguma forma, grande parte delas, elas ativam o processo de autofagia para provavelmente limpar o seu citoplasma. E o ponto que mudou um pouco o jogo aqui foi que quando a gente foi observar para as células nesse ponto máximo aqui de ativação da autofagia, nós não observamos que as células tinham todas a mesma característica ou mesmos níveis de autofagia. A gente observou células muito autofágicas, células pouco autofágicas e células nada autofágicas. Esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aqui e esses pontinhos verdes que vocês estão vendo aqui equivalem aos autofagossomos. Quer dizer, são aquela primeira organela formada quando a gente tem a indução da autofagia. Percebam que eu tenho células como essa daqui, que é uma célula que não tem nenhum pontinho verde. E eu tenho outras células como essa daqui, por exemplo, que tem mais de 5 pontos verdes, que pelas guidelines de autofagia se define como uma célula autofágica.
E aí a gente olhou para isso e pensou, puxa, sentido, né? A heterogeneidade que a gente enxerga, desculpa, deixa eu passar para cá e depois eu volto. A heterogeneidade que a gente enxerga numa resposta é da natureza da doença, é da natureza dos cânceres. O quinto ponto aqui é que tumores são extremamente heterogêneos. Então, se a gente olhar para esse modelinho aqui, a gente vê que tem pelo menos 5 ou 6 subtipos celulares, e no nosso modelo lá do início também, né? Então, a nossa ideia de tratar, de estudar massas tumorais heterogêneas é não estudar a massa como um todo, mas sim os personagens que a compõem. Então, é fragmentar essa análise e olhar para os personagens, né, que fazem parte da análise. E aí entender qual é o papel da autofagia no destino das células, tá? Essa heterogeneidade, deixa eu voltar aqui, a gente acabou de mostrar também em um outro estudo, que é uma colaboração com o professor Fábio Klampt da Bioquímica, que é em células de câncer de pulmão expostas a 7 ou 8 tratamentos diferentes. Então a gente vê que a heterogeneidade ela é muito frequente, nesse caso para gencitabina, mas vale para cisplatina, para carboplatina, para paclitaxel. Quer dizer, as células têm algumas muito autofagia, outras não têm nada de autofagia. Isso vale para outras metodologias também, para a gente não achar que é só com a LC3, com o marcador verdinho que vocês estão vendo aqui. Esse artigo é uma padronização do laranja de acridina, que é uma colaboração com o professor Guido e o Marcos Paulo Tomé, que foi aluno de C, depois mestrado e doutorado, orientação, não, ele não foi nem com orientação, não, ele foi com orientação, não me lembro, enfim, mas é uma colaboração de muitos anos também, em que a gente padronizou laranja de acridina para estudo da autofagia, e eu quero que vocês pensem o seguinte, olha que interessante, aqui a gente tem células de câncer de mama tratadas com doxorubicina, conforme as células andam mais para a direita, aqui nesse gráfico, mais etapa tardia da autofagia elas têm, quer dizer, mais o processo de autofagia está acontecendo. Percebam que no controle eu tenho uma população homogênea, mas olhem no tratamento com doxorubicina, depois de 5 dias do tratamento, como eu tenho subpopulações, ó, eu tenho uma subpopulação que não ativou autofagia, tenho uma subpopulação que ativou níveis médios, e eu tenho uma subpopulação que ativou muita autofagia. Quer dizer, qual será o desfecho das células a partir desse contexto? Será que a autofagia interfere no desfecho? E para isso, a gente utilizou análise de células individuais, single cells. E é um single cell feito na mão, não é um single cell feito em equipamentos super desenvolvidos, tá? Então, é possível fazer estudo de single cell simplesmente marcando o fundo da placa com um sinal e acompanhando os mesmos campos ao longo do tempo. Nós fizemos isso do dia 3 ao dia 5, após o tratamento com temozolomida nas células de glioblastoma. E acompanhem essas imagens que vão aparecer agora. Então, foquem numa célula, pode ser essa daqui, pode ser qualquer uma delas, e olhem como a célula, conforme o tempo... Eu já vou voltar nas imagens, deixa eu passar até a frente e voltar. Aqui, ó. Então, preste atenção em uma célula, e a gente olha o tamanho das células, para a quantidade de autofagia e para o tamanho dos núcleos dessas células, e vocês já vão entender por quê. Então, percebam que as células elas vão aumentando de tamanho e aumentando a autofagia, ou diminuindo a autofagia, conforme o tempo vai passando. A partir disso, a gente quantificou a área da célula, a área do núcleo e a área de autofagia dessas células, para tentar entender se a área de autofagia, ou quer dizer, a quantidade de autofagossomos, de autofagia na célula, interferia no desfecho. Para isso, a gente utilizou uma técnica que a gente desenvolveu no laboratório, que é a análise morfométrica nuclear, que basicamente, através da forma e tamanho dos núcleos, vai nos indicar, nos sugerir, se a célula segue por um caminho como apoptose ou senescência, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito útil para estudos de células individuais, porque através do núcleo eu consigo entender ou inferir para onde a célula está seguindo no seu desfecho celular. E a gente padronizou, só para vocês saberem, essa técnica também em tecido, tá? Em melanomas, então ela está disponível também para cortes de HE. E olha que interessante, quando a gente pegou as células com muita autofagia no dia 3, grande parte, 90% dessas células com muita autofagia, elas entraram em senescência. Por outro lado, as células com pouca autofagia, quer dizer, com pouca capacidade de limpar seu citoplasma, elas seguiram grande parte delas para apoptose. Quer dizer, ter pouca autofagia favorece com que a célula entre em apoptose, ter muita autofagia favorece que a célula entre em senescência. Nesse sentido, se a gente induzisse mais autofagia, teoricamente, as células entrariam mais em senescência. Se a gente induzisse menos, ou se a gente inibisse a autofagia, as células entrariam mais em apoptose. Certo? Então, foi o que a gente fez, inibimos a autofagia e ativamos a autofagia. Quando nós inibimos a autofagia, utilizando 3-MA ou bafilomicina, o número de células naquela nossa curva de proliferação diminuiu, vocês estão vendo para cá,
quer dizer, a inibição da autofagia aumentou a apoptose, e aqui a gente vê clivagem de caspase, que é um marcador de apoptose. Por outro lado, quando ativamos muita autofagia com rapamicina, aumentamos a porcentagem de células senescentes, e a nossa curva de proliferação da temozolomida, que está em preto aqui, agora ela diminui ainda mais, tá? Importante que se entenda, desculpa, que muitas perguntas ainda estão em aberto aqui, tá? A gente tem trazido algumas hipóteses em alguns artigos de revisão, comentários e artigos que sintetizam o estado da arte atual, e a pergunta de como a autofagia contribui para a resistência à quimioterapia, ela parece passar por sinais que envolvem a integridade genômica, quer dizer, se eu tenho um dano no DNA, os níveis de dano podem influenciar no papel da autofagia, parece ter a ver com sinais citoplasmáticos, como, por exemplo, a quantidade de cálcio, mas mais do que isso, parece ter a ver exatamente com a capacidade de autofagia que a célula tem de eliminar componentes que possam levar essa célula à morte. Então, imaginem uma mitocôndria, por exemplo, permeabilizada para liberar esses sinais indutores de apoptose. Se a gente tiver o processo de autofagia acontecendo, essa mitocôndria vai ser eliminada e a gente tem a sobrevivência celular. Por isso que inibir a autofagia surge como uma ferramenta que pode disparar a apoptose, porque a gente mantém aquela organela, nesse caso a mitocôndria, com problema no citoplasma da célula. E isso foi mostrado nesse artigo muito... Uma das referências, essa é a mais elegante de todas, mostrando que a quantidade de autofagia de mitocôndrias, quantidade de mitofagia, controla a resposta à quimioterapia em células tumorais. Quer dizer, se eu tenho um estresse médio, a capacidade de autofagia nessa célula vai eliminar essa única mitocôndria que está com problema e vai levar à sobrevivência. Agora, se eu tenho muitas mitocôndrias com problema, a capacidade de autofagia pode não ser suficiente, a célula morre. Isso tem sido mostrado, tem sido mostrado na clínica pela primeira vez nos últimos anos, então, a inibição da autofagia melhorando a resposta de pacientes a tratamentos, primeira vez mostrado em câncer de cérebro e depois mostrado em câncer de pâncreas, tá? Adenocarcinoma ductal pancreático. E isso tudo se refletiu em 75 ensaios clínicos utilizando terapia mais inibidores de autofagia no clinical trials. E para nossa grande alegria e surpresa, há 2 meses atrás, então 3 meses atrás, em março, nós tivemos o primeiro ensaio clínico de fase 2, pré-operatório, então é uma quimioterapia neoadjuvante, combinando a inibição da autofagia com gencitabina e nab-paclitaxel, mostrando uma eficácia na terapia do câncer de pâncreas. Então, a gente espera desses 75 estudos, alguns deles nos tragam uma luz importante no papel da autofagia, na modulação da autofagia na terapia do câncer, tá? E um ponto muito importante, para eu terminar, então, a nossa conversa, é que nesses modelos aqui, olhem nessa figurinha da direita, nesses modelos que eu mostrei para vocês, o ponto mais importante daqui para frente, me parece ser o momento da modulação da autofagia. Então, prestem bastante atenção aqui. Quando a gente olhou para o adenocarcinoma coloretal, tratado com 5-FU e oxaliplatina, quando nós inibimos a autofagia no momento do pico da autofagia, a gente enxergou um aumento do efeito do quimioterápico a longo prazo. Só que quando nós inibimos a autofagia junto com os quimioterápicos, quer dizer, eu estou adicionando junto com os quimioterápicos a inibição, a gente não enxergou efeito adicional. A mesma coisa nós observamos para adenocarcinoma mamário, carcinoma mamário, tratado com doxorubicina. Quando nós inibimos a autofagia no momento da ativação máxima do processo, a gente enxergou um aumento do efeito do quimioterápico. Quando nós adicionamos esses inibidores junto com o quimioterápico, nós não enxergamos um efeito adicional. E por que isso é tão importante? Porque desses 75 ensaios clínicos, nenhum deles considera usar os inibidores em momentos diferentes. Eles tratam, de maneira geral, a inclusão desses inibidores todos juntos com os quimioterápicos. E talvez a gente não veja efeito por isso. Então, a gente está meio que correndo com isso para tentar mostrar, inclusive em modelos animais, se isso realmente vale. Tá? Tem um desafio de translacionais para modelos animais, tá? De passar para modelos animais, que a gente pode discutir no final, para não me alongar demais. Mas é bem importante que vocês entendam que, nesse estudo aqui,
Esse estudo, ele embasou o mais recente ensaio clínico, que foi esse que vocês estão vendo, que eu mostrei para vocês, que é o ensaio de fase 2, que mostrou eficácia. Esse modelo aqui prevê, sim, adicionar a inibição de autofagia em diferentes momentos. Tá? Então, isso me deixou muito feliz que eles realmente estão tentando, não tem que ficar feliz nem triste, mas me deixou esperançoso de que eles estão pensando nessa questão da dinâmica de quando tratar os pacientes. Tá? E aí a gente começa a ver uma série de evidências extremamente interessantes, como essa Nature agora de abril de 2020, mostrando que a autofagia, ela promove evasão imune em câncer de pâncreas por degradar MHC de classe 1. Então, olhem que interessante. A autofagia, ela proporciona a degradação, a eliminação do MHC de classe 1 e retirando ou diminuindo a quantidade de MHC de classe 1 que está sendo exposto na superfície das células tumorais. E com isso ela ajuda a esconder as células tumorais do sistema imunológico. Então, mecanismos por trás do papel da autofagia no câncer, eles têm crescido de maneira exponencial e eu realmente acredito que a gente vai ter muitas respostas nesses próximos anos. A gente está andando junto com essa história, então esse trabalho do Inácio, que eu mostrei antes, foi publicado agora há alguns meses, em adenocarcinoma pulmonar, a gente também avaliou em paralelo com a autofagia induzida a diferentes tratamentos, a liberação de sinais imunogênicos pelas células. E a ideia no doutorado dele agora é a gente exatamente casar essa história de autofagia com o sistema imunológico para sensibilizar dentro de uma massa tumoral exatamente aquelas células que são resistentes à terapia, que estão aqui embaixo, ó, tentar sensibilizar elas à morte por uma indução de resposta imunológica e, obviamente, que associando isso com moduladores de autofagia. O sexto ponto para a gente terminar é que pode-se combinar a quimioterapia clássica com terapias avançadas, e a gente realmente acredita que trazer da clínica essas terapias avançadas e combinar elas com quimioterapia clássica pode ser um adicional bem interessante na abordagem de terapia com diferentes focos. Tá, agora take home message de verdade, então regimes terapêuticos com quimioterápicos variam, e variam tanto em ciclos quanto período de tratamento e recuperação. Normalmente o paciente é exposto a múltiplos ciclos. Durante a resposta, os mecanismos celulares, eles são conectados. A gente precisa estudar isso de maneira conectada, se a gente quiser entender o contexto geral. Tumores são heterogêneos, então estudos de células individuais são super importantes. E combinar a quimioterapia com terapias avançadas é um caminho que me parece muito promissor. Não acho que terapias avançadas devam substituir quimioterapia. Eu acho que elas devem se somar umas às outras. Quando eu organizei o seminário, me dei conta que o grupo está grande, nós temos aqui alguns que já se formaram, então, como eu comentei lá no início, o grupo ele tem oficialmente menos de 3 anos, a gente formou os primeiros 4 mestres, os doutores estão aí em formação, eu agradeço muito, muito a todos os alunos, agradeço a aposta, porque um grupo que está começando, ele não deixa de ser uma aposta, né, na ciência que a gente faz, ainda mais nesse contexto que a gente teve nos últimos dias. Então, agradeço muito a todos os alunos, muito mesmo, agradeço a Paty, o José, que estão, o José agora mais recentemente participando mais ativamente do grupo, e, enfim, a gente está junto e que a gente siga fazendo ciência relevante. Agradeço muito a outros colaboradores, eu fiquei com medo de esquecer alguns, então me desculpem se eu esqueci, em especial agradeço ao professor Guido Lenz por todo o suporte nesse começo aí de história de grupo de pesquisa. E as agências de fomento que estão ali embaixo, fundamental, FIP do hospital, fantástico, a estrutura do hospital, fantástica, a Faculdade de Medicina, o ICGEB, que financiou meu doutorado, e uma parte do pós-doutorado depois também, CNPq e CAPES. Então, muito obrigado e fico disponível a perguntas. Obrigada, Eduardo. Excelente apresentação, como sempre. A gente tem uma pergunta aqui do Santiago. Boa. Ele colocou aqui, muito interessante essa abordagem do tempo para a inibição da autofagia. Minha pergunta é sobre o uso da doxorubicina, que tem um efeito cardiotóxico importante, e parece que a autofagia tem um papel importante nesse processo. Será que o uso dos inibidores de autofagia em associação com doxorubicina não aumentaria a cardiotoxicidade? E aí ele coloca ainda que a autofagia como um fator protetor, né, do coração. Claro. Santiago, prazerzaço, obrigado pela pergunta. O grande limitador do uso da doxo é a cardiotoxicidade, né?
A gente está com um artigo em revisão agora, mostrando exatamente uma preocupação nesse contexto, que é associar a doxorubicina com alguma molécula cardioprotetora, alguma molécula que reduz a toxicidade da doxorubicina. E nesse racional de combinações, é óbvio que isso tudo precisa chegar em modelos animais, chegar em estudos clínicos de fase 1. Isso envolve, quando a gente combina a doxo com outros compostos, a gente consegue reduzir a dose de doxorubicina consideravelmente. Então, agora, nesse trabalho que a gente concluiu há pouco, ele é um trabalho com a combinação de doxorubicina e resveratrol, por exemplo. E o resveratrol, ele é cardioprotetor, ele é antioxidante, ele tem uma série de benefícios, só que no contexto com a doxorubicina, ele aumenta o efeito da doxo em células tumorais. Então, a gente acredita que combinações nesse contexto, elas possam ajudar muito a diminuir a dose necessária de doxo, e nesse contexto também, diminuindo um pouco a dose de doxo, talvez a combinação com inibidores de autofagia tenha um efeito adverso menor. Então, muito obrigado pela pergunta, porque me permite deixar muito claro isso também, que esse racional de estudo a longo prazo, ele abre margem para a gente estudar associações de compostos de uma maneira mais translacional, de fato. Porque a gente precisava antes de uma dose de 100 micromolar, por exemplo, para reduzir 50% das células em 2 dias, 48 horas. Agora a gente vê que, na verdade, o efeito acontece mais a longo prazo. Então, eu posso diminuir 5 vezes a minha dose para ter a longo prazo o mesmo efeito que eu esperaria ter para uma dose mais alta, né? Então, o estudo de longo prazo ele tem esses grandes benefícios de permitir essas combinações também e olhar para esse efeito a longo prazo. O Santiago vários disse que amigos aqui. Que legal, desculpa te cortar. Não, capaz, o Santiago está dizendo que que eles estão fazendo um estudo sobre isso. Eu não sei se o Santiago quiser abrir o áudio dele também, fica à vontade para fazer a pergunta. Pode me procurar depois também, qualquer pessoa, qualquer pergunta, gente, meu e-mail tá ali na apresentação, eduardo.quela@gmail, me escrevam, tá? Colaborações, eu acho que é uma mensagem que eu queria deixar no final, assim, colaborações, elas são cada vez mais necessárias e estamos totalmente abertos a isso. Ele colocou aqui no chat que agradeceu a resposta e que vocês podem conversar depois. Show de bola, Santi. Alguém tem mais alguma questão? A Patrícia Gneslau, que está nos Estados Unidos, colocou uma mensagem aqui também, agradeceu por compartilhar de forma bem didática. Que legal, pessoal, agradeço muito a presença de todos enfim, sintam-se muito à vontade para entrar em contato ou fazer a pergunta, obviamente, aqui também, que a ideia é essa. Desculpa se eu corri em algum momento, mas é porque a empolgação, ela... O Guido! Valeu, Guido! Obrigado por tudo. Estamos juntos. A Camila, olha só, meus alunos, que legal. O Guido, se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. O Guido falou que é suspeito. Tem. Sou suspeito. Admiração pelo trabalho de vocês aí, parabéns. Obrigado, Guido. Nosso trabalho. Fê, Pessoal, muito obrigado, então, Emily, muito se tiver obrigado. mais alguma pergunta, tem mais um tempinho. Deixa eu só anunciar que o seminário da semana que vem vai ser com o professor Fábio Clant, ele vai conversar com a gente sobre plasma convalescente, eu acho que vai ser bem bacana. Muito provavelmente, eu acho que o link vai ser o mesmo, mas aguardem os cartazes, que aí a gente, se tiver alguma troca de link, a gente coloca lá. Grande Lucas, Natália, Maicon, desculpa, Paty, mas eu tô agradecendo, parece canal de YouTube, né? Não, fica à vontade. Professor Fábio, um grande parceiro também, agradecer ele aqui em público, porque também nós temos tido uma colaboração, né, Paty, com ele muito legal. Muito bacana. Só lembro vocês que tem o link, se vocês quiserem registrar a participação de vocês, principalmente o pessoal de PPGs, né, que costuma registrar a presença para depois contar como crédito, né. Tamires, Andrew, grande Andrew, ele tem uma parceria de muito tempo também nessa história, toda volta e meia falei o nome dele, porque realmente muito relevante em toda a construção de ciência que a gente fez aí. Esteban também, Esteban participou desse nosso último trabalho com o Inácio, então agradecer o pessoal do CTG, Células, Tecidos e Genes, que é o Guilherme Baldo, a Aninha, a professora Úrsula, a Rose, estão todos muito fantásticos e também me receberam muito bem, que eu agradeço muito também.
Professora Maria Luísa, muito obrigado por todo o suporte técnico de preparo do seminário também. Imagino, Eduardo, mais uma vez eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite, assim, né, e dizer que é um grande prazer a gente ter pessoas como tu aqui para apresentar o seminário, e também agradecer a todo o pessoal que está participando, né, como a Patrícia já comentou, semana que vem nós temos já o seminário agendado do professor Fábio Klampt, e o título do seminário é Segurança e Eficácia do Uso do Plasma Convalescente na Covid-19. Então eu conto com a presença de todos. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que se ninguém... Eu agradeço de novo, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, só para não deixar passar, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de novo. Então tá certo, pessoal. Obrigada novamente pela presença de todos. E o link depois a gente vai disponibilizar na próxima semana, e nós também estamos providenciando um local assim para depois ficar disponível para quem quiser assistir a gravação. Obrigado novamente e até a próxima semana. Tchau.